Você sabia que existe um pecado que consegue se esconder até mesmo por trás das nossas melhores ações? Um mal tão camaleônico que consegue se infiltrar na sua caridade, nas suas orações e até na sua pregação. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o chamava de o pecado favorito do diabo. Isso porque, ao contrário da luxúria ou da embriaguez, o orgulho não precisa do mundo para florescer. Ele cresce no solo sagrado da religião. Hoje iniciamos uma jornada vital aqui no canal. Uma série profunda sobre os 7 pecados que podem destruir silenciosamente a caminhada de um cristão. E não poderíamos começar por outro senão o patriarca de todas as iniquidades, o pecado que transformou um querubim em demônio, o orgulho. Mas antes de revelarmos como esse veneno age e como Spurgeon nos ensina a combatê-lo com as armas da graça, eu quero fazer uma pausa para honrar aqueles que decidiram não apenas assistir, mas se comprometer com a verdade bíblica. Estes nomes que você vê agora na tela são os nossos últimos 10 inscritos, homens e mulheres que decidiram fortalecer esta corrente de estudo. Se você sente que precisa de uma base sólida para não ser enganado pelo próprio coração, clique agora no botão inscrever-se. Assim você garante que não perderá nenhum dos próximos 6 capítulos desta série, e o seu nome poderá aparecer aqui como um novo membro desta família. Agora mergulhe comigo no pensamento de Spurgeon sobre a natureza devastadora da soberba. Ele afirmava que o orgulho é a raiz oculta de onde todos os outros pecados se alimentam e ganham força. O orgulho é, em sua essência, uma tentativa de destronar a Deus para coroar o eu. É o único pecado que faz a criatura, feita de pó e cinzas, olhar para o Criador e dizer, eu não preciso de ti. Spurgeon dizia que o orgulho é tão sutil que podemos ter orgulho até mesmo da nossa própria humildade. Podemos nos sentir superiores aos outros porque jejuamos mais, oramos melhor, ou conhecemos mais teologia. Perceba o perigo. O orgulho pega as virtudes que Deus nos deu e as transforma em degraus para a nossa própria exaltação. Ele não entra na sua vida chutando a porta com um vício escandaloso. Ele entra sussurrando que você é mais santo que o seu irmão. Ele entra convencendo você de que a sua opinião é a única correta e que os seus erros são apenas pequenos deslizes comparados aos dos outros. Spurgeon alertava que um coração cheio de si mesmo é um coração onde não há espaço para o Espírito Santo habitar com plenitude. Deus é tão zeloso de sua glória que ele declara guerra aberta contra o soberbo. Imagine ter o braço onipotente do Senhor lutando contra você, porque você se recusou a reconhecer a sua total dependência dele. O orgulho é o veneno que transforma a adoração em um palco de exibicionismo. É o mal que faz o homem esquecer que nada tem que não tenha recebido do alto. Nesta série, nosso objetivo é desmascarar essa serpente que se enrola na nossa espiritualidade. Muitos cristãos hoje estão espiritualmente doentes, porque estão intoxicados com a sua própria importância. Acreditam que Deus lhes deve algo, que suas obras garantem um lugar especial ou que são indispensáveis para o reino. Spurgeon costumava dizer, se você quer ser grande no reino de Deus, aprenda a ser pequeno aos seus próprios olhos. Pois quanto maior o homem se torna para si mesmo, menor Deus se torna em sua experiência diária. A soberba é uma forma de loucura espiritual, onde o mendigo começa a acreditar que é o dono do banquete. Precisamos entender a anatomia deste pecado para não sermos pegos por ele no momento de nossa maior vitória. Geralmente, o orgulho ataca com mais força não no fracasso, mas logo após uma grande conquista espiritual. É após o fogo cair do céu que o coração se torna vulnerável à autoglorificação. E Charles Spurgeon, com sua sabedoria cirúrgica, nos mostra que a única cura para isso é um mergulho diário na soberania de Deus. Fique atento, pois o que vamos analisar a seguir mudará completamente a forma como você enxerga as suas próprias motivações. A sutil diferença entre ter autoestima e estar possuído pelo orgulho é o que define o destino de muitos. Quando Spurgeon falava sobre a sutil diferença entre a autopercepção e a soberba, ele estava apontando para o perigo de transformarmos a nossa vida em um altar para o eu. O orgulho é um pecado tão sofisticado que ele não se importa em parecer religioso, desde que ele seja o centro das atenções. Ele se manifesta quando começamos a avaliar o nosso sucesso espiritual
comparando-o com o fracasso alheio. Eu não sou como aquele publicano, dizia o fariseu na parábola de Jesus. E Spurgeon observa que esse é o sussurro constante do orgulho no ouvido do crente moderno. Nós nos orgulhamos da nossa doutrina correta, enquanto desprezamos aqueles que ainda estão no erro, esquecendo que a nossa própria compreensão foi um presente gratuito da luz divina. Spurgeon alertava que a soberba intelectual é uma das formas mais venenosas de orgulho, pois ela nos faz sentir donos da verdade, em vez de sermos servos dela. Quantos de nós já não sentimos um prazer secreto ao corrigir alguém? Não por amor à alma, mas pelo prazer de demonstrar superioridade. Isso é o orgulho usando a Bíblia para massagear o próprio ego. Charles Spurgeon costumava dizer que o orgulho é capaz de habitar tanto em palácios quanto em trapos. Ele pode se orgulhar de uma coroa ou se orgulhar de sua própria pobreza. O problema não é o que você possui, mas o quanto você acredita que merece o que possui. A psicologia da queda começa quando paramos de olhar para cima com gratidão e começamos a olhar para os lados com julgamento. A soberba nos faz esquecer que somos apenas vasos de barro. O valor está no tesouro que carregamos, não no barro que somos. Se você sente que a sua caminhada está estagnada ou que o céu parece de bronze, pare e examine se o orgulho não obstruiu a passagem. Spurgeon ensinava que Deus nunca enche um coração que já está cheio de si mesmo. Para recebermos o vinho novo do Espírito, o odre do eu precisa estar vazio e quebrantado. Muitos buscam avivamento, mas não querem passar pela humilhação de reconhecer que não são nada sem a intervenção divina. E para você que deseja ferramentas para desmascarar esses enganos e se aprofundar na teologia que realmente transforma o caráter, que eu reforço a recomendação para que você conheça o combo teológico que mencionei e deixei aqui na descrição. Não é apenas sobre adquirir informação, é sobre formar um alicerce que o orgulho não consiga abalar. O estudo sério da palavra sob a ótica de homens como Spurgeon nos humilha porque nos mostra a imensidão de Deus e a nossa pequenez. Clique no link da descrição e comece hoje mesmo a construir essa base sólida, para que você não seja levado pelo vento da autossuficiência. O orgulho é o mestre da autojustificação. Ele sempre terá uma desculpa para o seu erro e uma explicação para o seu sucesso. Mas a verdade é que o sucesso sem Deus é apenas um fracasso disfarçado. Spurgeon dizia que o topo da montanha é um lugar perigoso para se estar, pois o ar é rarefeito e o abismo é profundo. Aqueles que Deus deseja usar poderosamente, ele primeiro precisa reduzir ao pó, para que ninguém se glorie em sua presença. A queda de Pedro, por exemplo, não começou no pátio do sumo sacerdote, mas na mesa da ceia, quando ele disse: "Ainda que todos te abandonem, eu jamais." Ali, o orgulho de Pedro declarou que ele era mais fiel que os outros 11. Spurgeon usa esse exemplo para nos mostrar que a nossa maior força é, na verdade, a nossa maior fraqueza quando confiamos nela. Prepare o seu coração para o que vamos tratar agora, pois entraremos no terreno do arrependimento e da cura. O orgulho é uma ferida que só cicatriza quando é exposta à luz da santidade de Deus. Existe uma prática diária que Spurgeon utilizava para manter o seu coração humilde, mesmo sendo o maior pregador de sua era. E é essa chave que eu quero te entregar agora, pois ela será o diferencial entre uma religiosidade morta e uma vida cheia do poder de Deus. Essa prática que Spurgeon adotava não era um método humano de autoajuda, mas uma disciplina severa de autoexame diante do espelho da lei de Deus. Ele compreendia que o orgulho não é um inimigo que você mata uma única vez e se livra para sempre. É uma erva daninha que precisa ser arrancada todas as manhãs, pois ela se nutre até do orvalho da nossa espiritualidade. Spurgeon dizia que o orgulho é capaz de se alimentar de nossas virtudes com mais facilidade do que de nossos vícios. Pense nisso. É fácil sentir-se humilde quando fracassamos miseravelmente, mas é quase impossível não se sentir superior quando somos bem-sucedidos em nossa vida cristã. O orgulho adora o púlpito, ele ama a primeira fila das igrejas e se deleita no som das nossas próprias vozes quando oramos em público. Spurgeon nos alerta que a maior prova de que o orgulho ainda domina o seu coração é a sua incapacidade de receber uma crítica sem se sentir profundamente ofendido. Se você precisa se defender o tempo todo, se você não suporta ser esquecido,
ou se sente que não é valorizado como merece, o eu ainda está sentado no trono. O príncipe dos pregadores afirmava que o homem verdadeiramente humilde não se importa em ser pisoteado, pois ele já se considera menor do que o próprio chão que pisa. Ele sabia que a única forma de manter o coração limpo era reconhecer que o grande Spurgeon não passava de um pecador necessitado, tão dependente da graça quanto o mendigo na porta da igreja. A anatomia do orgulho revela que ele é um isolante espiritual. Ele cria uma camada de gordura ao redor do coração que nos impede de sentir a dor do próximo e a presença de Deus. Quando o orgulho cresce, a nossa sensibilidade diminui. Paramos de chorar pelos nossos pecados porque começamos a achar que eles não são tão graves assim. Afinal, fazemos tanto para o reino. Spurgeon via nisso um sinal de apostasia silenciosa. Para ele, o orgulho era o véu que cobria o rosto de Moisés, mas de uma forma negativa. Ele nos impede de contemplar a glória de Deus porque estamos ocupados demais contemplando a nossa própria sombra. Você já percebeu como é difícil pedir perdão de forma genuína? O orgulho sempre coloca um mas no final da nossa confissão. Eu errei, mas você também fez aquilo. Essa incapacidade de assumir a culpa total é o selo da soberba em nossa alma. Spurgeon nos ensina que o arrependimento que Deus aceita é aquele que não oferece desculpas, mas apenas clama por misericórdia. E para você que sente o peso dessa revelação e percebe que precisa de alicerces mais profundos para lutar contra essa natureza, eu reforço, não negligencie o estudo que deixei disponível na descrição. O combo teológico é onde você encontrará a munição necessária para essa guerra que acontece no campo de batalha da sua mente. Sem uma teologia bíblica sólida, o seu eu sempre encontrará uma forma de te enganar, fazendo você acreditar que é humilde quando, na verdade, é apenas orgulhoso da sua aparência de humildade. Acesse o link da descrição agora e prepare-se, pois o conhecimento da soberania de Deus é o único martelo capaz de quebrar a rocha da nossa autossuficiência. Charles Spurgeon dizia que preferia ser um nada usado por Deus do que um grande homem, deixado à própria sorte. Ele entendia que a maior tragédia da vida cristã não é o sofrimento, mas o sucesso que nos afasta da dependência do Pai. Se você quer ser poupado dessa tragédia, precisa aprender a identificar os sintomas sutis do orgulho intelectual e espiritual. Sabe aquele desejo de ser o dono da última palavra em uma discussão bíblica? Isso é o orgulho tentando usar o Espírito Santo como escudo para a sua própria vaidade. Spurgeon tremia diante da possibilidade de pregar para a sua própria glória, e nós deveríamos tremer diante da possibilidade de vivermos para a nossa. O que vamos tratar a seguir abrirá as portas para o segundo pecado desta série de 7, e eu garanto que ele é o companheiro mais fiel e perigoso do orgulho. Ele é o que faz o orgulho parecer santidade e a soberba parecer zelo pela obra. Prepare-se, pois a jornada está apenas começando, e a luz de Deus vai iluminar recônditos da sua alma que você nunca imaginou que precisavam de limpeza. Esta é a parte final deste primeiro capítulo da nossa jornada, mas entenda, o que vimos até agora é apenas o diagnóstico da ferida. Charles Spurgeon costumava dizer que o orgulho é o mestre dos disfarces. Ele é como uma cebola, onde você retira uma camada de soberba apenas para encontrar outra por baixo. Se hoje você sentiu o peso dessa verdade, não se sinta derrotado, sinta-se visitado por uma oportunidade de cura. O orgulho odeia ser exposto, e o fato de você ter permanecido aqui, ouvindo sobre a anatomia desse mal, prova que há um desejo de verdadeira santidade em seu coração. Mas a luta está longe de terminar, pois o orgulho raramente viaja sozinho. Ele sempre traz consigo aliados poderosos para tentar retomar o trono da sua alma. Spurgeon nos alerta que, após identificarmos a raiz, precisamos vigiar os ramos que crescem a partir dela. Por isso, esta série de 7 vídeos é uma construção. Cada peça que colocamos aqui serve para edificar a muralha que protegerá a sua vida espiritual. Se você é um dos poucos que não fogem do confronto com a própria alma e chegou até este exato momento, eu quero saber quem são os comprometidos com essa jornada de transformação. Escreva agora nos comentários a frase: "O trono é dele". Ao comentar isso, você declara que o seu eu está sendo destronado
para que a glória de Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. Eu estarei lá nos comentários para ler e identificar cada um de vocês que está levando este estudo a sério. E para aqueles que querem dar um passo além e não querem apenas ouvir, mas dominar as ferramentas para uma vida cristã inabalável. Lembre-se do combo teológico que deixei fixado na descrição. Ter acesso a esse conhecimento é como ter um mestre guiando seus passos, para que você não caia nas armadilhas do ego que discutimos hoje. Fique atento, pois os próximos 6 vídeos desta série serão postados em breve, revelando cada um dos pecados que tentam sabotar a sua fé. Se você está assistindo a este vídeo no futuro e a série já foi concluída, não perca tempo e siga agora mesmo para a nossa playlist exclusiva sobre os 7 pecados. Lá você encontrará a sequência completa para blindar o seu espírito e aprofundar a sua caminhada com Cristo sob a ótica de Spurgeon. O pecado que vamos tratar no próximo encontro é tão perigoso quanto o orgulho, agindo como um câncer silencioso na alegria do cristão. Não interrompa o fluxo do que Deus começou a fazer no seu entendimento hoje. Aguarde a próxima postagem ou procure pela playlist da série aqui no canal. A jornada de libertação continua no próximo vídeo.